senhor mencionou a questão aí do combate ao crime organizado e também tem sido uma referência que o senhor sempre tem citado nas políticas de segurança pública, que é o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se tornou uma referência que muitas lideranças, principalmente aqui na América Latina, têm citado. Agora, El Salvador é um país incomparavelmente menor do que o Brasil. Se eu não me engano, o senhor já esteve, inclusive, em El Salvador? Não chegou a estar. O Renato Batista do nosso time teve. Tá. Conversou, inclusive, com o próprio. Perfeito. O que foi, então, aprendido desta conversa do Renato, da sua equipe, com o presidente de El Salvador, que é, de fato, aplicável aqui no Brasil? E como que, na sua avaliação, mesmo que o presidente da República tenha uma postura mais incisiva, mais dura contra o crime, como articular isso, sendo que a segurança é uma responsabilidade de 27 governadores dos mais variados matizes, trajetórias, origens e realidades locais? Outra pergunta que ela é muito complexa e eu vou responder da forma mais clara possível. A primeira coisa que o Bukele fez foi quebrar a imaginação que nós temos na América Latina. Ele mudou no país dele, mas isso existe no México, na Colômbia, no Peru, no Brasil, que é a ideia de que você vai conviver pro resto da vida com o crime organizado. Portanto, tua casa tem que ter um muro, portanto, teu carro tem que ter um isso-filme, você tem que ter medo de andar com o celular. A América Latina aceitou que ela é controlada pelo crime. Então, a primeira coisa que ele mudou foi, não, eu posso destruir isso. E a gente ouve sempre dos especialistas, é impossível destruir, não dá, olha, temos que conviver, nós temos que aceitar que o Oruan vai fazer uma música, vai tocar no Spotify, o filho do Marcinho VP, e o filho do Marcola também agora é artista. Então, a negação dessa aceitação, ou seja, a mudança na cabeça das pessoas, foi a primeira coisa que ele fez. E ele gerou o resultado, ele aumentou as penas, ele colocou algo que é permitido na Constituição de El Salvador, que é um estado de exceção, que permitia que a polícia e as forças armadas agissem de maneira enfática. Ele tratou as facções criminosas como organismos anômalos, como terroristas, ou seja, ele teve uma lei especial, criou o famoso Secote, que custou coisa de 500 milhões de reais, fazendo a conversão, que é um super presídio lá em El Salvador, e aí ele destruiu eles e hoje El Salvador é um lugar muito, mas muito seguro. Outras nações, por exemplo, no leste asiático, apresentam também leis muito duras contra o crime organizado e apresentam, a despeito de terem sido pobres há muito tempo, qualidade de vida e números ligados a homicídios e roubo muito menores do que o Brasil. Então, ir por esse caminho, e eu posso falar de nações maiores do que El Salvador, eu posso falar da China, que é gigantesca, que apresenta, vamos dizer, leis penais quase tão duras quanto El Salvador num estado de exceção, mostram que a gente tem esse caminho de enfrentamento. A questão é que a gente simplesmente não está tentando. E nós temos que tentar, porque nós temos que parar de aceitar que nós temos que esconder o celular quando a gente anda na rua, que uma mulher tem que ter medo de sair do ônibus e chegar até a casa dela. A gente não tem que ter medo de nada. Assim como nós temos que tirar da nossa cabeça a ideia de que cidades têm que ter favelas, que a favela faz parte da nossa personalidade, que a pobreza faz parte da nossa identidade, que nós temos que ter, sei lá, um pé de meia para a criança ir para a escola. Isso é tudo loucura. E a gente aceitou que a gente tem que viver uma vida de louco. Então, nós temos que endereçar essas grandes questões com a mesma missão que o Bukele entrou. Eu vou acabar com o crime organizado, com as medidas duras que ele adotou e com a nossa capacidade bélica, nós temos através das polícias e da inteligência com o COAF e Polícia Federal. Nós temos que endereçar a questão dos investimentos estatais para acabar com a favela, que é o lugar em que o crime, infelizmente, domina as pessoas. A gente está falando de praticamente 50 milhões de pessoas que vivem sob a interferência direta do crime organizado. E mudar a imaginação do brasileiro de que é possível viver num lugar que é muito bonito e que pode ser feliz. Hoje nós temos um Brasil que tem um potencial enorme, mas é um país triste, cujas cidades são feias. As cidades do Brasil são horríveis. Todas as casas são muradas, as ruas são abandonadas e as pessoas têm medo de andar. Então, essa mudança cabe ao Poder Executivo. Esse é um papel do presidente. E aí, te respondendo sobre a articulação, de maneira muito simples. Há governadores que tentaram já fazer esse enfrentamento, mas eles são submetidos a uma lei penal e as leis de execução penal, que são prerrogativa do Congresso Nacional e da Presidência da República alterar. Então, quando tentaram as UPPs no Rio de Janeiro, por mais que tenha sido uma iniciativa boa, no fim do dia, se não alterasse as leis penais e o Código de Processo Penal, não resolvia nada. Se não tivesse um estado, por exemplo, se eles pudessem decretar o estado de defesa, que permitia que o BOP entrasse na casa das pessoas onde às vezes se escondia um criminoso, não ia dar, como não deu. Então, o Poder Executivo tem que criar um arcabouço legal e agir junto com as polícias estaduais, com os governadores. Se o governador está cooperando e ele executar, vamos bater as metas juntos. Se o governador não cooperar, como, por exemplo, eu tenho certeza que o governador do Ceará, que vive me processando, não cooperaria, nós vamos colocar um estado de defesa no estado dele, ele fica afastado dessa prerrogativa e nós destruímos o crime no estado dele. Meu recado é para todos os estados. Na Bahia, no Ceará, as pessoas reclamam, e a polícia também reclama, o governador não faz nada. A gente sabe onde está o criminoso, eles estão tomando a cidade, mas ninguém faz nada.
eu vou fazer. Só para esclarecer, antes de passar a palavra para a Larissa, o senhor falou estado de defesa, quer dizer, usar um mecanismo que já existe na Constituição e mais rigoroso do que, por exemplo, as GLOs, as garantias de lei e ordem, por exemplo. Que o Temer usou. Exato. O Rio de Janeiro passou por uma intervenção, Exato. Era o general Walter Braga Neto. Exato. E veja só, não é um mecanismo, quem fala, isso é autoritário, isso não é autoritário. Isso é estabelecer a autoridade. O Temer tinha feito uma GLO assumindo o controle, vamos dizer, da área de segurança no Rio de Janeiro. Ok. Eu espero não precisar fazer isso se os estados cooperarem. Agora, se o estado do Ceará, para pegar um exemplo prático, quiser manter Santa Quitéria, uma cidade que tem urânio e que foi tomada pelo Comando Vermelho, sob o comando do Comando Vermelho, eu vou decretar que Santa Quitéria estará em estado de defesa e a polícia e as Forças Armadas, se necessário, vão entrar em Santa Quitéria, vão destruir o Comando Vermelho em Santa Quitéria, libertar a população. Eu gostaria de contar com o auxílio dos governadores. Agora, se não quiser auxiliar, a gente faz sem eles mesmo.